Quando o tema é polêmico, é muito comum que você exponha o seu ponto de vista. Ignore-o. Você está interpretando um texto. Então, se você está respondendo as perguntas relacionadas ao texto, você tem que se basear no texto. Este é o seu fundamento e acabou. Uma prova discursiva é uma prova muito bem feita, muito fácil até, porque você chega sempre perto daquilo, você chega na resposta correta ou muito perto. Já uma prova objetiva já é um fator mais complicado, porque você tem várias alternativas e muitas das vezes você fica entre duas. Uma quase correta, outra resposta, uma é mais completa. Você tem que marcar a mais completa sim, tá? Responder objetivamente não é tarefa muito fácil. O aluno precisa de uma atenção redobrada, tá? Agora, muito cuidado com os comandos, tá? Se a questão te pede, se o enunciado te pede, enumere. Enumerar é citar. Se o enunciado te pede, comente. Se o enunciado te pede, explique, ok? Cite tantos recursos, ok? Se ela enumerou os recursos, você tem que ser fiel a isso. Por exemplo, muitos alunos, na hora de resolverem uma prova, a banca pediu 2 recursos. Você coloca 4 recursos, sem exageros. Dê à banca, dê à questão somente aquilo que ela está pedindo. Seja direto, seja conciso. Evite repetições de palavras no mesmo período. Evite muitas palavras no mesmo período, ok? Todos esses cuidados devem ser tomados na hora da resolução da questão. Agora eu quero partir com vocês para uma interpretação de texto mesmo. Nós vamos ler um texto inteiro, dividindo o texto em parágrafos e vamos comentar cada parágrafo utilizando todas essas estratégias. Espero que você fique ligadinho. Vamos lá? Tal como somos. Tal como somos, nós somos assim. ¿Quién no ha escuchado decir en alguna ocasión que el peor enemigo de las mujeres son las propias mujeres? O que la rivalidad y la envidia, a inveja, son el cóctel habitual con el que brindamos día a día entre nosotras. A las mujeres jamás se nos reconoce el derecho a opinar sobre otras mujeres. Siempre hay un vecino de confidencias al lado que nos echa un jarro de agua encima, que nos lanza un jarro de agua encima, diciéndonos eso de: tú no digas nada, que todas sois iguales. Lo único que os diferencia es la altura del tacón, é a altura do salto alto. E para nada. Bom, agora nós vamos analisar passo a passo cada parágrafo desse texto. Então vamos pensar. Nesse primeiro parágrafo, você tem uma frase bem categórica, né? ¿Quién no ha escuchado decir entre nosotras que el peor enemigo de las mujeres son las propias mujeres? O que la rivalidad y la envidia y a inveja son el cóctel habitual con el que brindamos. É o coquetel habitual com o qual brindamos dia a dia entre nós. Agora, peraí. O que é importante chamar atenção nestas frases que eu repeti para você? Que brindamos dia a dia entre nosotras. Isso é uma marca pessoal. Em espanhol você tem nosotros e você tem nosotras. Se você tem no ambiente 100 mulheres e um homem, você tem que usar o pronome nosotros. Agora, se você só tem mulheres, você tem que usar nosotras. Se a autora usou nosotras, ela deixou bem claro que o texto foi escrito por uma mulher. E é aí que tem que surgir a sua visão clínica. No primeiro parágrafo, você tem a sensação de que estão metendo malha no gênero feminino. Mas espera aí, uma mulher, ela iria depor contra o seu próprio gênero? A sua própria categoria? Eu acho que não. Vamos pensar no universo feminino e no universo masculino. Claro que nós estamos generalizando. Não vamos aqui começar a malhar as mulheres, pelo amor de Deus.
Eu e as mulheres que estão me assistindo somos maravilhosas, as demais é que não prestam. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Duas mulheres se encontrando na rua. Né? Primeiro, quando uma mulher chama a outra de querida, nossa, é a morte, né? Se prepara, procura um pai de santo porque tá perdido. Enfim, então duas mulheres se encontram na rua. Uma fala: oi, querida, tudo bem? Tá lindo, teu cabelo iluminou o rosto, adorei você. Virou as costas, sabe o que a mulher vai falar? Ridícula. O corte ficou péssimo, o cabelo dela tá ressecado e ela engordou. Tá horrível. Dois homens se encontrando na rua. Dois homens na rua se encontrando, eles falam: fala aí, ô palhaço, mané, otário. Virou as costas, pô, aquele cara ali, maneiro, sangue bom, 10. O texto também fala do vizinho de confidências. Sempre tem um vizinho de confidências ao lado que nos lança um jarro d'água em cima dizendo-nos isso aí. Você não fala nada não, porque vocês todas são iguais. A única coisa que diferencia vocês é a altura do salto alto e assim mesmo pra nada. Ou seja, ele disse que as mulheres são todas iguais. Ou seja, ele não permite que uma mulher opine sobre a outra, porque ele deduz que essa opinião é falsa, né, é cruel, então ele já vem logo e fala: ah, vocês são todas iguais, a única coisa que diferencia vocês é a altura do salto alto e assim mesmo, pra nada. Nojentão ele, né, gente? Vamos pegar ele lá fora depois. A lo largo de las últimas semanas, la vida me ha servido en bandeja varios ejemplos que echan abajo, que invalidam todo esse montón de tópicos que circulan libremente sobre nosotras. Uno de ellos es el magnífico libro de Rosa Montero sobre biografías de mujeres. En él nos descubre un mundo en el que el éxito, no qual o sucesso de antropólogas, escritoras o políticas tiene muchos ingredientes llamados inteligência, sentido del humor e solidariedade entre nosotras las mujeres. Analisando parágrafo por parágrafo. Primeiro parágrafo, você tem a sensação de que, caramba, estão metendo pau nas mulheres. Só que, peraí, como é que a autora ela retoma o segundo parágrafo? Ela fala assim, peraí, a vida me serviu de bandeja. Vários exemplos que invalidam, que echan abajo, que jogam por terra, que anulam todo esse montão de tópicos que circulam livremente sobre nós, as mulheres. Então, peraí, a própria autora expôs uma situação pejorativa, que é uma ideia universal, né? Falam que uma mulher não pode opinar positivamente sobre outra mulher e ponto. Uma mulher é rival da outra e ponto. Sempre. São inimigas. Mas o segundo parágrafo ele vem com uma contra-argumentação. Ele fala exatamente, peraí, isso não é bem assim não. Eu tenho alguns argumentos, alguns exemplos que invalidam isso aí. Um deles é o livro de biografias de Rosa Monteiro. Porque nesse livro você tem a história de mulheres de sucesso, antropólogas, escritoras, políticas, ok? E que mostram que as mulheres também são solidárias, também são amigas, também são honestas, né? Então, a função do segundo parágrafo é contra-argumentar. Ela usa um exemplo, uma ideia universal, desagrada o campo feminino, sim. E ela vem contra-argumentando isso e provando com seus próprios argumentos que não é bem assim. Vamos dar uma continuidade na leitura do texto. Outro exemplo é a divertida série de televisión Ellas Son Así. Algo así como Mujercitas, pero del año 2000. Ellas Son Así, Mujercitas, são séries televisivas madrilenhas, ok? Só para deixar claro. En ellas, María Barranco, una de las protagonistas, no se corta un pelo. Ela não arranca um fio de cabelo da cabeça. Ela não se estressa. Aprovecha para hacernos rir, enquanto dice frases gloriosas como: las historias de las mujeres son más divertidas.
Porque nos contamos nossos sentimentos. Os hombres, em cambio, os homens, ao invés de fazerem isso, são mais plastas, possuem umas histórias mais chatas. Porque quando têm problemas, los ahogan eles solitos. Eles afogam seus problemas sozinhos. Les parece pouco digno contárselo a um amigo. A maioria se los traga frente a uma copa. Copa. Quando eu falo assim, vamos sair a tomar uma copa, vamos sair para beber. Então, quando o texto ele diz, a maioria traga os seus problemas frente a uma copa, a maioria traga os seus problemas na frente de uma bebida. El mundo de las confidencias no parece el terreno más cómodo para los hombres. Ellos se lo pierden. Quando, nesse parágrafo, você tem mais um exemplo, né? Porque, vamos lá, recapitula comigo. Primeiro parágrafo. Caramba, botou malha, expôs uma situação pejorativa sobre a mulher. Segundo parágrafo, recurso de contra-argumentação. Peraí, não é bem assim. Terceiro parágrafo, é a continuidade desse recurso de contra-argumentação. Ela está usando o terceiro parágrafo para ratificar que o universo feminino não é tão pejorativo como dizem por aí. E ela fala, peraí, outro exemplo que invalida tudo aquilo que foi dito no primeiro parágrafo é a série televisiva, né? Elia Sonassi, onde a protagonista diz frases gloriosas, como as histórias das mulheres são muito mais divertidas. Porque quando nós contamos, nós colocamos o nosso sentimento. As histórias dos homens não, as histórias dos homens são mais chatas. Porque quando eles têm problemas, né, eles afogam seus problemas sozinhos, né? Lhes parece pouco digno contar seu problema a um amigo. A maioria traga os seus problemas diante da bebida. Claro que no texto nós estamos generalizando, né? Então vamos tentar dar uma ilustrada nisso. Quando ela fala a história da mulher, ela é mais divertida, né? Porque a gente conta os nossos sentimentos. Pensa só, uma mulher, uma narração feita por uma mulher e feita por um homem. Então vamos contar uma saída romântica do ponto de vista feminino e do ponto de vista masculino. O ponto de vista feminino. O que a mulher vai fazer, o que a menina adolescente vai fazer? Ela vai pegar o telefone, vai ligar para todas as suas melhores amigas, todas, e vai dizer para cada uma delas, só estou contando isso para você, querida, porque eu confio em você, você é minha melhor amiga. Ai, mas aí sabe como é que foi? Nós saímos juntos, ele me levou ao cinema, ele me levou no parque, ele me levou para tantos lugares divertidos, mas foi tão lindo, ele é tão fofo. Ou seja, a mulher, ela cria, né? Ela aumenta, ela inventa, ela vive aquela emoção, ela aumenta, né? Quando ela chegar na 10ª amiga, a história que era assim vai ficar desse tamanhão. E o homem, narrando o mesmo encontro. Aí o outro chega lá e vai perguntar, e aí, como é que foi? Pô, legal, peguei. Ou seja, esse poder da síntese não tem sentimento, é uma história chata mesmo, né? Mas, em contrapartida, né? A mulher, ela fala assim, peraí, uma mulher confia na outra. Agora, o terreno das confidências não é o terreno mais cômodo para o homem, não. Ele se perde, né? É muito raro você encontrar um homem que diga para o outro que foi traído, que